As igrejas evangélicas cresceram rapidamente demais, de uma forma muito rasa, usando as próprias palavras de um John Stott ao avaliar, analisar a igreja evangélica africana, como ela cresceu como um grande rio, com milhares de quilômetros de extensão e talvez 2 ou 3 centímetros de profundidade. Então há uma lacuna, há um abismo, às vezes, entre aquilo que nós falamos, entendemos, dogmatizamos, temos como teoria daquilo que nós, na verdade, praticamos no dia a dia. Um estranhamento, um gap entre teologia e vida, teologia e prática. Isso incomoda muitos de nós sabemos disso. E incomoda o fato da gente não encontrar ao nosso redor, quando a gente percebe esse discurso falho, frágil, teatral, às vezes, na mídia, da prática daqueles, da vida, da integridade daqueles que o vivem. A maioria dos evangélicos também percebe, experimenta essa dicotomia entre crer e se comportar. E aí, frequentemente, a moralidade acaba impondo, sublimando um pouco no comportamento. Porque há uma sensação de disjunção entre aquele mundo da escola, da igreja, da escola dominical, da igreja, o mundo religioso, do domingo à noite, da quarta-feira à noite, da vida, do mundo, da prática, do trabalho, do ser brasileiro, do interagir, engajar-se com a sociedade brasileira, do ser gente, do ser humano. No seu esforço, talvez, moral, de transformação, muitos desses protestantes, e eu também entrei nesse movimento inspirado por esse negócio de uma vida protestante, uma vida cristã mais autêntica, mais moral, mais santificada, né? Mas na prática de uma vida experimentar algumas coisas dessa profunda energia intelectual intensa da espiritualidade protestante que veio do século XVI, XVII, XVIII, XIX dos Estados Unidos. Mas nesse sentido, então, vários dos temas que dominaram as conferências teológicas, os encontros teológicos, as grandes confraternizações das denominações, foi o tema de uma vida cristã mais moral, mais autêntica, mais profunda, mais verdadeira, não é? Então, ao lado positivo disso, ao mesmo tempo, um desejo de influenciar de uma forma mais clara na ação moral da sociedade brasileira, de transformar a sociedade brasileira, de mudar a sociedade brasileira. Há um discurso bonito por trás desse protestantismo e eu percebo quanto isso pode inspirar, pode trazer uma admiração. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses movimentos protestantes evangélicos brasileiros foram influenciados por uma ênfase exagerada na participação humana, na ação moral do ser humano em mudar. E por isso eles se engajaram, se envolveram numa linguagem americana de uma grande crise moral. Uma grande crise moral que tomou parte das nossas conferências e encontros nos últimos 20 anos. E essa sensação no meio evangélico de que nossos discursos precisavam ser conservadores. E nós precisávamos ter propostas muito fortes, inclusive políticas. Isso estava ligado a vários dos movimentos religiosos. O que nós não sabíamos é que esse discurso importado dos Estados Unidos estava ligado a vários movimentos religiosos, de moralismo, de fundamentalismo da religião americana, e que isso não representa um movimento evangélico puro daquele protestantismo europeu, que nós podemos dizer o protestantismo mais europeu das origens, não é? No Brasil, esse conservadorismo evangélico também tentou submeter o Estado de diversas formas, tentar submeter o governo à fé, à moralidade cristãs. Uma dificuldade muito grande nessa relação entre igreja e Estado. Então, frequentemente, os discursos retratam uma postura de endurecimento pessoal, moral, um endurecimento das estruturas, denominações, organizações que se tornaram mais conservadoras com valores e apelos muito apologéticos, inclusive, com os valores à família, à propriedade, à ortodoxia, ao dogmatismo, aos fundamentos e ao literalismo, às vezes exagerado, dos textos bíblicos antigos, sem uma análise mais correta, contemporânea, correta, inclusive, na sua interpretação dos textos bíblicos. Mas enraizado
nesse evangelical, esse evangélico americano, e com a tradução de centenas e centenas de livros, com a vinda de centenas e centenas de pregadores conservadores dos Estados Unidos, muitos dos evangélicos brasileiros acabaram adotando uma perspectiva da teologia americana de um teoconservadorismo, aquilo que foi chamado de um reconstrucionismo cristão, acampado na teologia americana do domínio, aquilo que nós chamamos do dominionismo, não é? E há vários movimentos, então, gente, você ouça, por exemplo, Gustavo de Alencar falando sobre isso na sua tese. Há vários surgimentos de movimentos feministas, LGBT e sociais, com preocupações igualitárias na esfera pública, e com esses vários movimentos que vieram do século, especialmente no início do século XXI, nos anos 2000, surge então, Gustavo Alencar fala, um pânico moral nos setores conservadores, que compreendem que essas agendas promovidas pelos movimentos dessa natureza vão trazer uma conformação social tradicional, e a homossexualidade, o homossexualismo no caso, como os evangélicos usam a palavra, em particular é percebida por vários setores inconscientemente ou conscientemente desse conservadorismo evangélico, uma deturpação moral e uma ameaça à família. E esse talvez seja o discurso mais comum que nós percebemos nos últimos 10, 15 anos nas igrejas evangélicas tradicionais e mais conservadoras. Ao defender essas agendas, então, baseadas numa alta moralidade, os evangélicos se tornam ativos em conselhos comunitários, conselhos escolares, organizações de partidos políticos e na base eleitoral do governo do Bolsonaro. E, portanto, nós vimos nos últimos anos o próprio presidente frequentemente participando de reuniões de igreja e o seu governo ter sido chamado um governo terrivelmente cristão, o que é uma expressão que realmente é contrária ao próprio evangélico. Mas isso é natural, você perceber na política brasileira essa aproximação, então, influenciada por movimentos, a minha análise aqui, como eu falei, é mais teológica, influenciada por movimentos teológicos conservadores americanos, esses movimentos que você percebe claramente no governo do Trump, ele acaba influenciando aquele poderoso bloco Boi, Bíblia e Bala no Congresso Nacional Brasileiro. Apoiado pelo BBB, o Boi, Bíblia e Bala, o próprio Bolsonaro subiu, entre eles, nas suas palavras, como o salvador da sociedade para lutar pela moralidade, pela propriedade privada, família tradicional, patriarcal e pela ordem militar. Então, ao estabelecer esse contexto, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos inspirados por uma teologia americana vinda de uma ética moralista e com sérios comprometimentos legalistas dentro da própria sociedade evangélica americana. E por isso é importante nesse primeiro vídeo eu começar com confissões. Há uma confissão aqui, parte da minha própria realidade, que nos ajuda a compreender por que nós somos, ou pelo menos a maioria dos chamados evangélicos no Brasil, são conservadores e até mesmo demais de conservadores. Há uma grande tensão na nossa fé com relação à teologia, prática, as nossas convicções teológicas de séculos atrás com aquilo que nós vemos na sociedade brasileira. E se por um lado isso pode resultar em apatia, nominalismo, falta de seriedade moral, por outro, muitos afirmam que essa teologia conservadora é bem americana e ela é muito estranha ao contexto brasileiro, sendo altamente dogmatizada, intelectualizada e com teologias que estão acabando dificultando o nosso diálogo para o que é ser um cristão realmente no Brasil. Na semana que vem eu vou falar um pouco mais da história desse protestantismo. Inscreva-se, participe, não perca